Abrão acordou no silêncio da noite, os ecos de sua vida em Ur dos Caldeus ainda ressoando em sua mente. A cidade estava adormecida, mas em seu coração pulsava uma inquietude, uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ele sempre havia sentido a presença de algo maior, mas essa noite tinha um peso diferente. Enquanto o povo descansava, Abrão permaneceu em sua tenda, refletindo sobre os acontecimentos recentes e sobre o futuro incerto que o aguardava. Sara, sua esposa, estava ao seu lado, mas suas preocupações não a incomodavam. Ela conhecia o espírito inquieto de Abrão, a chama de determinação que ardia em seu peito. Sabia que, para ele, obedecer à voz de Deus era uma missão sagrada, não importava o quão difícil fosse. Assim, mesmo em meio ao descanso, seu olhar buscava o além, como se esperasse por um sinal divino. Naquela madrugada, enquanto a lua lançava sua luz prateada e as estrelas pareciam sussurrar segredos antigos, Abrão ouviu. A voz que ecoou em sua mente era clara e poderosa, como um chamado direto do céu. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Essas palavras penetraram em seu ser, como se fossem uma verdade eterna que ele não poderia ignorar. Abrão levantou-se rapidamente, sentindo a responsabilidade e a promessa que aquela mensagem trazia. Ele olhou para Sara, cujo sono era profundo, e seu coração se encheu de amor e determinação. Aqui estava ele, um homem comum, sendo chamado para uma tarefa extraordinária. Abrão sabia que a obediência a Deus significava deixar tudo para trás, sua casa, sua família, suas certezas. Mas a voz de Deus ressoava mais alta que suas dúvidas, e isso o encorajava. Enquanto se preparava mentalmente para a jornada, lembrou-se das histórias que ouvia sobre os antigos patriarcas. Homens de fé, homens que andaram com Deus, que ouviram suas instruções e obedeceram. Ele não queria ser diferente. Ele desejava ser um deles, um homem que se levantava em resposta ao chamado divino, mesmo quando o caminho era desconhecido. A primeira luz da manhã começava a tocar o horizonte, trazendo consigo uma nova esperança. Abrão sabia que o dia seguinte traria decisões difíceis, mas aquela madrugada era o tempo de ação. Ele faria o que Deus pedia, mesmo sem entender plenamente o que isso significava. Havia algo sobre acordar antes do amanhecer que sempre o impulsionava. Era nesse tempo silencioso que ele ouvia melhor a voz de Deus, que a pressão do dia a dia não o deixava ouvir. A escuridão da noite se tornava um abrigo para sua reverência, e a luz da manhã um convite à obediência. Ao olhar para o céu, Abrão orou, entregando suas incertezas nas mãos do Criador. Ele e Sara estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria o curso de suas vidas, uma jornada repleta de promessas e desafios. Sua disposição para obedecer ressoava em seu coração como um cântico de adoração e reverência. E, sabendo que Deus sempre tinha um propósito, Abrão não hesitou. Ele estava pronto para seguir o chamado, mesmo sem saber ao certo para onde iria. Assim, com a coragem crescendo em seu peito, ele tomou a decisão que moldaria não apenas seu destino, mas o destino de gerações. A voz de Deus na madrugada o envolvia, e a esperança de uma nova terra o impulsionava. Com passos firmes, Abrão se preparou para deixar a familiaridade de Ur dos Caldeus, não apenas em direção a um novo lugar, mas em direção a um novo propósito, a um novo entendimento de fé. No fundo, ele sabia que seguir a voz de Deus era uma aventura que valia a pena, um compromisso que traria à tona o melhor de sua obediência. Ele não estava apenas partindo de uma terra, mas estava se dirigindo a um futuro promissor, onde Deus faria dele uma grande nação. E assim, ao raiar da manhã, Abrão se levantou, determinado a dar os primeiros passos em sua jornada de fé. A jornada que começaria na escuridão da noite e se desdobraria em um dia de promessas e realizações. Não havia mais tempo a perder. Abraão acorda antes do sol nascer, como sempre faz quando a voz de Deus ecoa em seu coração. Ele não hesita. A instrução que recebeu na noite anterior pesa sobre ele, mas também traz uma profunda certeza de que, embora o pedido seja inigualável, a fidelidade de Deus nunca falhará. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3, e levantou-se Abraão de madrugada, e albardou o seu jumento,
E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A madrugada traz consigo um manto de serenidade, mas ao mesmo tempo uma tempestade de emoções. Com o coração pesado, mas determinado, Abraão prepara tudo para a viagem. Ele olha para Isaque, seu único filho, a quem ama profundamente. O menino, inocente e alegre, não possui a menor ideia do que está prestes a acontecer. Abraão sente uma dor indescritível em seu peito, mas a certeza de que Deus tem um plano maior o faz avançar. Os 2 moços, que acompanham o pai e o filho, não percebem a gravidade do que está por vir. A jornada é cheia de passos pesados, mas também repleta de memórias de promessas divinas. Enquanto caminham, Abraão se lembra das promessas que Deus lhe fez. Há anos, ele deixou sua terra natal sem saber aonde estava indo, apenas porque ouviu a voz de Deus. Ele já enfrentou muitos desafios e dúvidas, mas sempre encontrou conforto em sua obediência. A cada passo, ele se questiona como sua fé poderia suportar este teste. No entanto, o amor por Deus e a confiança em seu caráter inabalável alimentam sua coragem. Quando finalmente chegam ao lugar que Deus indicou, Abraão para e observa a paisagem ao redor. Ele erige um altar, colocando sobre ele a lenha que trouxe. O momento se aproxima e o coração de Abraão bate descompassado, enquanto a realidade do sacrifício se torna cada vez mais clara. A confiança que ele depositou em Deus é testada em níveis inimagináveis. Isaque, percebendo que algo não está certo, pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta, simples e direta, corta como uma adaga o coração de Abraão. Como poderia explicar ao seu filho que ele mesmo seria o executor de um desejo divino que parecia tão cruel? Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, responde Abraão, com a fé que não vacila, mesmo diante da dor. Ele fala essas palavras com uma mistura de esperança e desespero. Enquanto amarra Isaque e o coloca sobre o altar, uma onda de angústia o invade. Mas, ao mesmo tempo, uma certeza tranquila o envolve. Ele sabe que essa obediência não é em vão, e que uma promessa maior ainda está por vir. Com a faca em mãos, Abraão ergue o braço, pronto para cumprir o que Deus lhe havia pedido. No entanto, antes que a lâmina toque Isaque, um anjo do Senhor o chama de maneira contundente: Abraão! Abraão! A voz reverberante e cheia de autoridade interrompe o ato. Nesse instante, a ação de fé e a obediência inabalável de Abraão são reconhecidas diante do céu. Não estendas a tua mão sobre o menino, nem lhe faças coisa alguma, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. A alívio profundo e a gratidão inundam o coração de Abraão. Ele cai em prantos, agradecendo a Deus por sua provisão. O sacrifício que ele estava prestes a realizar nunca foi a intenção de Deus, mas sim um teste para fortalecer sua fé. Olhando ao redor, Abraão avista um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus sempre esteve à frente, provendo o necessário mesmo nos momentos de maior angústia. Essa experiência se torna um marco na vida de Abraão e em sua caminhada de fé. A obediência que ele demonstrou, mesmo quando tudo parecia sem esperança, traz uma lição eterna, que Deus é sempre fiel e provê, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Como está escrito em Gênesis, capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. A jornada de Abraão não termina aqui. Ele se torna o patriarca de uma nação, um símbolo da fé que não vacila diante dos desafios. Isaque cresce e se torna parte de um plano divino muito maior, e as promessas de Deus a Abraão se cumprem através das gerações. A obediência de Abraão, aquela madrugada de fé, ecoa ao longo dos séculos, lembrando a todos nós sobre a importância de ouvir e obedecer a voz de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, assim como Abraão, somos desafiados a deixar nossas incertezas e a caminhar com fé. Precisamos nos lembrar de que, ao ouvir a voz de Deus, mesmo na escuridão, Ele sempre nos guiará para o seu propósito. A história de Abraão inspira coragem, confiança e a certeza de que, quando agimos em obediência, somos parte de uma obra divina que vai além da nossa compreensão. Ao refletirmos sobre a vida de Abraão,
somos convidados a perguntar a nós mesmos: estamos prontos para ouvir e obedecer a Deus em nossas próprias madrugadas? Que a história de Abraão nos motive a buscar essa voz que ecoa em nossas vidas, a responder ao chamado e a confiar na provisão divina mesmo quando não conseguimos ver além do presente.